Olá, boa tarde. Quinta-feira, 12 de julho, o NT Sul está no ar ao vivo em mais de 200 cidades em canal aberto no Brasil. Estamos transmitindo também em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe o ao vivo de hoje com seus amigos. E eu estou esperando sua mensagem. Acompanhamos a fiscalização feita pela ANTAQ na Balsa Vitória. Você vai saber por que, mesmo sem autorização da agência reguladora, ela continua operando na travessia do Jacuí. Professores, alunos e comunidade se unem pela recuperação da Escola Municipal Maria Passico. Depois de 1 ano e meio, a Escola Maria Passico tem uma realidade completamente diferente. Hoje, toda gradeada, também já com o refeitório inaugurado e à disposição dos alunos, e ainda com uma sala com 15 computadores à disposição dos mais de 400 alunos que estudam aqui no Educandário. Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades promove fórum temático em Cachoeira. Cachoeira do Sul integrou rota estadual da FADERS e sediou seminários sobre acessibilidade. Também em conjunto com a Associação de Deficientes Visuais e a MAX, foi colocado em pauta o espectro autista. E Denise Belladonna começa hoje uma série especial no quadro Educação. A música como protagonista no processo de aprendizagem. É a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Meio-dia e 3 pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp, código de área 51 99769 7129 é o nosso número, sempre mandando nome, sobrenome de onde você é, para que eu possa interagir com você. Por iniciativa da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, foi realizada esta semana uma reunião que agregou o Ministério Público, Brigada Militar e Secretaria da Saúde. Foi o início da formação de uma rede de assistência e atendimento a pessoas em situação de rua. Uma das metas dessa rede é a criação de um protocolo que uniformize a atuação de cada órgão e das pessoas envolvidas neste trabalho. Darcy, na verdade, este foi o primeiro de vários encontros que ainda devem acontecer para focar, para tratar no tema pessoas em situação de rua. Uma situação que é real em Cachoeira do Sul, já abordamos aqui no NT Sul, inclusive, o secretário Newton Fortes está à frente desse trabalho com a meta principal de mobilizar uma grande rede que vai envolver vários órgãos, vários setores de Cachoeira do Sul para um trabalho conjunto, né, secretário, para abordar esse tema e para tentar resolver a médio ou a longo prazo. É isso? Boa tarde. Ontem foi firmado o início de um protocolo, né, de atendimento às pessoas em situação de rua, onde estava presente o Ministério Público, a Brigada Militar e os serviços do município. Nós tiramos dali uma escala de reuniões e alguns objetivos bem claros de como nós vamos atuar quando tiver recuperada a casa de passagem, onde nós vamos colocar aquelas pessoas que realmente precisam. E ali, nessa reunião, nós começamos a descobrir algumas coisas do motivo por que não funcionou no passado, né? Nós temos que ter um equilíbrio nas coisas. As pessoas têm direito, sim, nós vamos preservar os direitos deles, nós vamos estar atento a esses direitos, né? Mas também eles têm obrigações. Essas obrigações é que vão equilibrar essa atuação tanto da rede como deles. O tirar também da zona de conforto dos familiares, o buscar a comunidade para que a comunidade participe junto nessa atuação que nós pensamos e estamos efetuando junto ao Ministério Público, a Brigada Militar, que também contribui bastante com ideias, mas principalmente a promotora Maristela contribui bastante com ideias, ela quer estar junto na regulação, no regulamento que vai ser colocado nessa casa. Eu acho que nós começamos bem, né, já descobrindo os motivos do porquê não funcionou no passado, o antigo albergue, e tendo a certeza de que a partir de agora, todo mundo junto, né, atuando firme nesse propósito, não desistindo, tem que perseverar nesse trabalho, porque é uma questão de médio a longo prazo, não é uma questão de curto prazo. Nós vamos chegar a uma conclusão e atingir esses objetivos que nós estamos traçando. Na verdade, o trabalho desta rede vai desacomodar muitos setores, principalmente
a questão familiar, né? Muitas pessoas serão chamadas a colaborar e os próprios moradores de rua também deverão querer esse tratamento, essa ajuda. Esse vínculo familiar da maioria deles está quebrado, não existe mais. Então nós vamos tentar, inicialmente, fazer uma relação deles atual, né? Porque já tem uma relação feita no passado, mas uma atual, ir até as famílias, tentar de alguma forma reaproximar, achar solução para essa volta desse vínculo, né, que foi perdido no passado por uma série de circunstâncias que às vezes nem convém dizer, né, mas que houve, familiar com a família, com a esposa, com mãe, com os parentes todos. Secretário, quando acontece a próxima reunião e qual será a pauta deste encontro? O dia 9 de agosto nós vamos fazer no Ministério Público, já está acertado. A pauta é saber os avanços que foram feitos depois dessa reunião. Como é que vai estar essa relação, como é que já foi feito essa tentativa de abordagem aos familiares, como é que nós vamos trabalhar. E vamos construir junto esse trabalho todo que nós queremos ser bem-sucedido no final de tudo. É um protocolo que está surgindo de atuação, protocolo de normas e de atribuições de responsabilização de cada setor? Exatamente isso aí, é uma atribuição de cada setor, mas principalmente uma linguagem parelha. Todos vão falar a mesma linguagem. Então, para que não exista assim, desencontros na hora da abordagem, na hora da condução do processo, né? Alguns dizem, e isso tem que ser vencido, né, de que eles só têm direitos. E, na verdade, não é assim, eles têm direitos e deveres. Um carro, quando entra alguém dentro do carro, não fica todo o peso de um lado, é equilíbrio, é isso que nós estamos tentando e nós já alcançamos nessa primeira reunião. Então, a partir de agora, as coisas vão tomar um caminho mais normal. Secretário, mais uma vez, obrigado por sua participação conosco aqui no NTSul. Darcy, nós vamos continuar acompanhando toda essa situação e, é claro, secretário, desejando êxito, porque se sabe que a empreitada é bastante árdua, né? Nós precisamos desse êxito, desse olhar carinhoso da população e principalmente da imprensa, de vocês que têm sido sempre assim com a Stasi, com a Prefeitura. É isso aí, tá certo. Obrigada, Lena, pelas informações. Obrigada aí, o secretário. Acessibilidade e inclusão foram os temas centrais do fórum realizado ontem no auditório da UBRA, Cachoeira do Sul. A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades do Rio Grande do Sul foi acionada por entidades locais para envolver Cachoeira do Sul e região no cronograma de eventos da entidade. Nos últimos 3 anos, o Fórum Itinerante de Acessibilidade e Inclusão da FADERS já percorreu 27 regiões do estado e a meta deste ano é chegar a mais 10. Esses eventos tornam-se palco de palestras, discussões e troca de experiências sobre educação inclusiva, autismo, altas habilidades, superdotação, além de acessibilidade arquitetônica e urbanística e inclusão. A vinda do Fórum para o município foi iniciativa da Associação de Cegos e Deficientes Visuais e da Associação de Familiares e Amigos dos Autistas de Cachoeira do Sul. A organização local da atividade foi das Secretarias Municipal de Assistência Social, Saúde e da Educação. Hoje nós estamos concretizando mais um objetivo nosso, que é justamente assim, dialogar, esse debate com a comunidade, né, das possibilidades, principalmente a acessibilidade na via pública. Estamos bastante esperançosos, né, e sabemos assim, que as pessoas também estão, porque vai ser debatido hoje. É o início de uma caminhada, nós sabemos que a nossa cidade hoje ela não é acessível e nós precisamos sim, enquanto educação, também fazer parte de toda essa caminhada. A acessibilidade é o principal. Porque assim, eles falam muito das ruas que não são acessíveis, mas muitas vezes na frente da sua casa, na calçada, também não tem acessibilidade nenhuma. Então fica bem difícil. Uma rampa, eles não sabem a largura, às vezes a rampa é muito aclive, então é bem complicado isso aí. E não é só o Aguinaldo que acha complicado. Dificuldades de acessibilidade são comuns em todo o estado. Tanto que, segundo a Ana Flávia, que coordena esse setor na FADERS, os fóruns, além de conscientizar sobre a situação, visam também subsidiar o poder público e a população sobre responsabilidades e ações individuais.
A gente vem observando que os municípios estão prestando mais atenção com relação a essas questões. E a nossa ideia é trazer, de modo geral, que as pessoas entendam que a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência e não é só para um determinado grupo. A acessibilidade é para todos nós, né? Se a nossa cidade for acessível, qualquer pessoa pode transitar em qualquer ambiente. Porque a gente tem que pensar que as pessoas precisam ser autônomas e independentes. Esse é o objetivo. Então, a acessibilidade nos dá isso, né? As pessoas não precisam depender de outras para se deslocarem nos seus ambientes. E a gente entende que a questão da acessibilidade é uma coisa que a gente tem que mudar uma cultura. Então, eu só penso na possibilidade de melhorar a acessibilidade quando eu começo a pensar sobre isso. Então, essa é a ideia da FADERS, né? De provocar uma reflexão, não só para um determinado grupo, mas para toda a comunidade do município. Como viabilizar essa acessibilidade? É só a responsabilidade do poder público? Não, de jeito nenhum. Isso também é uma provocação que se faz, né? Se eu faço uma calçada na frente da minha casa, eu preciso seguir as regras. A calçada pertence ao proprietário, né? Então, assim, eu sou responsável, tu és responsável também por a questão da acessibilidade. Então, nós precisamos unir forças e saber assim, bom, claro, o poder público precisa estar atento a essas questões, mas isso vai depender também da ajuda de todo mundo, né? É preciso que todo mundo entenda a importância da acessibilidade no município. A segunda parte do evento reservou espaço para colocar em pauta o transtorno do espectro autista. O presidente da FADERS, Roque Bacoff, acompanhou de perto todas as atividades. A Associação de Familiares e Amigos dos Autistas de Cachoeira do Sul possui cadastro de 65 pessoas com o transtorno. Para a presidente da Max, Cíntia Correia, o fórum é mais uma ferramenta de auxílio a familiares e cuidadores. Junto com a FADERS, nós estamos lutando também por outras políticas públicas, né? Então, tudo isso vem em conjunto. Nós trabalhamos com a FADERS, trabalhamos com a Rede Gaúcha, Pró Gaúcha de Autismo também, que é do Rio Grande do Sul, para que seja realizado mais conscientização na sociedade. Nós precisamos falar mais e falar em todos os espaços sobre autismo, né? Porque a partir do momento em que nós conhecemos, em que nós temos a informação, ele deixa de assustar, ele deixa de ser polêmico. E, como eu costumo dizer, o autismo é encantador, né? As pessoas com autismo elas têm um encantamento que só quem trabalha com esse público sabe. Não dá para entender, mas dá para sentir. A educadora especial com especialização em autismo, Alexandra Paz Araújo, comandou as discussões da tarde. Esse tipo de encontro que a FADERGS trouxe para cá serve para que as pessoas enxerguem que existe esse problema. Não é só eu que não tenho deficiência que tenho direito a ir a todos os lugares sem maiores problemas, né? A pessoa que é cadeirante, né? Uma mulher grávida ou um obeso ou um idoso, né? Tem as limitações de locomoção e eles precisam de acessibilidade. Então, no momento que começa a aparecer na televisão, no jornal, nos rádios, que a FADERGS está realizando um encontro sobre acessibilidade e agora à tarde sobre autismo, é uma forma de dar uma mexida na cabeça das pessoas, que elas comecem a pensar que existem outras necessidades além da vida normal, vamos dizer assim, que elas têm. É muito bom, né, poder contar com a presença de vocês, poder saber que muitos de vocês serão a velhinha que vai levar a luz para os seus ambientes de trabalho. É isso aí. Conhecendo, a gente cria empatia. A gente se coloca no lugar do outro, sente o que o outro sente. E depois do intervalo, a gente conversa aqui no estúdio com o presidente da FADERS, Roque Bacoff. E você vai saber também os detalhes da fiscalização realizada pela ANTAC na Balsa Vitória. Mesmo sem autorização da agência reguladora, ela continua operando na travessia do Jacuí. E outra realidade na Escola Municipal Maria Pacico. Depois de 1 ano e meio, a Escola Maria Pacico tem uma realidade completamente diferente. Hoje, toda gradeada, também já com o refeitório inaugurado e à disposição dos alunos,
E ainda com uma sala com 15 computadores à disposição dos mais de 400 alunos que estudam aqui no Educandário. Já estamos de volta, 12h19 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está mandando mensagem para a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Pessoal aqui do WhatsApp, vamos lá falar com o pessoal aqui. Marion Freitas do Piquiri, mandando um bom dia para todos nós aqui, para você também, obrigada. João Vargas Neto, de Canoas, ele é natural de Cachoeira do Sul, diz aqui que assiste todos os dias o jornal, mas mora em Canoas e adora o NT Sul. Obrigada, viu? Tudo de bom para você, João. Obrigada pela companhia, pelo carinho da mensagem aí. Quem mais está conosco aqui? Olá, bom dia, estamos aqui no Irapuá, ligados em vocês, manda um abraço para nós. Então tá, um abraço aí para o pessoal do Irapuá, a Janice, Robson, Alcides, Rian, Rafaela e também para a Janaína e o cunhado do William. Ele é o William que está pedindo aqui esse abraço a toda a família aí, então obrigada pela companhia, viu? Quem mais está conosco? Vamos ver. Sempre assistindo o jornal, Everton e Ana, acho que são daqui de Cachoeira, não é isso? Manda pra gente aí se são de Cachoeira. Sempre o nome e sobrenome, gente, de onde vocês são, porque a gente não consegue saber pelo WhatsApp, tá bom? Família Barbosa também, o Antônio tá mandando um abraço aqui para todos, uma boa tarde para você também, obrigada pelo carinho, viu? Acho que tem mais gente aqui. Tem, vai mandando aí pelo nosso WhatsApp que daqui a pouquinho eu interajo. Ó, acabou de chegar aqui o Edson Barreto do bairro Universitário. Manda um abraço para nós. Então um abraço aí para o pessoal do bairro Universitário, em especial para o Edson Barreto que mandou uma mensagem para a gente aqui. Gente, na manhã de ontem, como nós mostramos aqui no NT Sul, a Balsa Vitória foi fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, acompanhada da Marinha do Brasil. Mesmo sem autorização da ANTAQ, a balsa continua em operação. Os técnicos disseram que a agência reguladora foi sensível à necessidade da população que está fazendo a travessia de balsa depois que a ponte do Fandango foi interditada pela Defesa Civil. Estamos fazendo a travessia na Balsa Vitória, ela que é o caminho alternativo para os veículos neste período em que a ponte do Fandango está com trânsito totalmente interrompido. Temos 15 veículos aqui sobre a balsa, veículos leves, como a gente pode observar, e a travessia com a Balsa Vitória está levando 4 minutos. Normalmente daqui para lá, 40 minutos a 1 hora, e de tarde, na volta no horário do pico, 2 horas e meia até 4 horas. Pessoal, a gente tem um grupo aqui, todo mundo reclamando do tempo de espera. Vocês têm um grupo para organizar o horário de saída e chegar? Um vai falando pro outro como é que tá, vai nós ver para sair no horário melhor, né, que tá demorando menos. E ali chegou pessoas ali, até o Maciel, né, no dia do Jogo do Brasil, ficou 3 horas e meia, né? 3 horas e meia aqui no dia do Jogo do Brasil. Tá horrível. Ao atracar, o funcionário da empresa Transporte Travessia Vitória estava arrumando rejeito de asfalto na rampa. E este motorista, com pressa, começou o desembarque, para depois ele sinalizar a saída. Este pai fez a travessia para levar a encomenda do filho. A fila andava, mas pouco. Neste segundo embarque que acompanhamos 13 veículos. E como 2 caminhões fizeram a travessia, a doblô foi praticamente esmagada pela cancela. No início da fila, 2 ônibus que, segundo o coordenador da balsa, Edir Simon, têm prioridade na travessia e devem embarcar na próxima leva, segundo ele. A gente sai de lá 15 para as 9 e temos chegando em torno de 10h30, 11 horas da noite, de volta com os alunos. E antes o horário de saída e de chegada era qual? O horário de saída de lá, o horário normal seria às 10, né? E o horário de chegada às 9. A gente está saindo 1 hora mais cedo de lá. Chegando 1 hora mais tarde. 1 hora, 2 horas mais tarde. Na sexta-feira, agora com o negócio do turno inverso, né? A gente estava saindo 4h15, 4h20 da manhã. E agora vamos ter que sair mais cedo ainda, né? E aí, tira o dia todo na cidade. De sexta-feira eles ainda almoçam aqui na cidade, né? E aí, durante a semana, aí, de segunda a quinta, eles não almoçam. Se trazer um lanche, come, né? E senão tem que trazer dinheiro para se manter aqui. O Fernando traz os estudantes que moram na localidade do Piquiri diariamente. A maioria deles para o ensino médio, em escolas da cidade, pois a estadual do Piquiri ainda não abriu suas portas.
Tá sendo bem complicado, porque eu mesmo tenho que sair 9h45 da manhã e pegar o transporte pra vir, né? E aí, na volta é pior ainda, porque aí eu chego 9 horas em casa. É bem complicado. A gente tem que sair mais cedo e a gente já saía cedo. E pra chegar é pior, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar esperando aqui, porque não dão prioridade para os escolares. A gente tá conseguindo a muito custo. A gente chegou na hora da aula, por isso que a gente tá até saindo mais cedo. A gente tem que almoçar aqui, dá um jeito. Neste momento que ouvíamos os estudantes, que usam a balsa 2 vezes no dia para ir e vir da escola, chegaram os fiscais da Agência Nacional de Transportes Aquaviários da Regional de Porto Alegre e o encarregado da Marinha do Brasil. Roman Garber, titular da empresa Transporte Travessia Vitória, conversou com eles durante 20 minutos. Enquanto isso, observamos algumas mudanças. Edi Simon, que havia nos dito que os 2 ônibus embarcariam na balsa em seguida, pediu ao motorista do escolar, Fernando, que os estudantes desembarcassem do coletivo. E o outro continuou na fila. Fizemos a travessia de novo, junto com a fiscalização. Praticamente 1 hora depois que a gente fez a travessia da Rua Morou em direção à Praia Nova, a gente está retornando. Coordenação da ANTAC e Marinha do Brasil, neste momento, fazem a vistoria da documentação da Balsa Vitória. Os outros dias que vocês passam aqui, é nesse lugar que vocês estavam vindo? Na verdade, não, a gente tá passando dentro do ônibus mesmo. Hoje é a primeira vez que você está passando neste lugar aqui? Sim. A Marinha do Brasil autorizou que 38 pessoas sejam carregadas por vez na Balsa Vitória. Por isso a divisão dos estudantes, coisa que nunca tinha acontecido, como relataram os jovens que chegaram ainda mais atrasados na aula na quarta-feira, quando acompanhamos a fiscalização. O encarregado, que não tem autorização para conceder entrevista, disse informalmente que a empresa RS Almeida e Becker, de titularidade do senhor Rudy Becker, pode ter autorização da ANTAC para operar, mas não passou por nenhuma vistoria da Marinha, garantiu. Por telefone, Rudy Becker confirmou o que anunciou na tarde de segunda-feira. Constituiu advogado para ver o seu direito garantido. Mas, segundo ele, quem está cuidando do processo é o Ministério Público Federal. A denúncia que o Rudy fez ao Ministério Público de Cachoeira do Sul foi encaminhado à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Na manhã de terça-feira, o chefe da regional, Luiz Fernando Ávila, e mais 2 responsáveis tiveram uma reunião com o Rudy Becker na sede da ANTAC em Porto Alegre. Rudy garantiu à ANTAC regional, durante esta reunião, que precisa de 5 dias para que as 2 balsas entrem em operação, ou seja, segunda-feira. A Silvia é capaz de transportar 87 toneladas, segundo ele, e a Dayana capaz de transportar até 77 toneladas. O Ministério Público Federal respondeu os questionamentos feitos na segunda-feira, quando tomamos conhecimento da resolução, e disse que está aguardando resposta da ANTAC sobre a regularidade da Balsa Vitória, que garantiu a própria ANTAC através de nota divulgada na terça aqui no NT Sul. No texto, a empresa Balsa Vitória de Roman Garber não está autorizada a fazer esse tipo de serviço, visto que está com pendência documental. Na ANTAC, em Porto Alegre, a informação é de que a empresa RS Almeida e Becker, que possui autorização da agência, inclusive publicada no Diário Oficial da União, já deveria estar operando na travessia do Jacuí. A fiscalização na Balsa Vitória, realizada ontem pela manhã, na verdade cumpre com um rito processual para a liberação do serviço, considerando que ainda não há o despacho da direção da ANTAC com sede em Brasília. A empresa segue sem autorização formal e tem, desde a notificação
notificação da agência o prazo de 45 dias para se adequar ao que exige a legislação. A notificação formal deve ocorrer entre hoje e amanhã. Já a outorga de funcionamento não tem prazo previsto. Os pareceres técnicos da fiscalização realizada ontem já foram encaminhados ao colegiado de diretores da ANTAC em Brasília e nós vamos continuar acompanhando esse caso e trazendo todas as atualizações para você. Tema de reportagem do NT Sul em 2017, a Escola Municipal Maria Pacico, em Cachoeira do Sul, teve sérios problemas em sua estrutura e sofreu com pouca ajuda do Poder Público Municipal. O quadro foi revertido numa ação entre professores, alunos e a comunidade local. Quem conheceu a Escola Maria Pacico há 1 ano e meio atrás e vem hoje visitar a escola, vê uma realidade completamente diferente. Antes a escola aqui não tinha muro, hoje é toda gradeada. A escola também não dispunha de refeitório para que os alunos pudessem comer a sua merenda no intervalo das aulas. A escola hoje já tem recursos também para a reforma da quadra e para a construção da calçada. Além disso, eu quero convidar vocês para conhecer um dos locais especiais e que recebeu uma atenção diferenciada da diretoria da escola. Uma sala de informática com 15 computadores também hoje está à disposição dos mais de 400 alunos que estudam nos 3 períodos aqui na escola. Em janeiro do ano passado, a equipe do NT Sul esteve na unidade e verificou a situação precária em que se encontrava a escola. Sem muro, sem calçada, com o piso todo danificado, sem refeitório, ou seja, muito aquém do necessário para a qualidade educacional dos alunos. 1 ano e meio depois, voltamos ao local e, para nossa surpresa, o aspecto era completamente diferente do encontrado em janeiro de 2017. O muro estava pronto, a escola já conta com refeitório, a calçada e a pintura prestes a começar já têm recursos garantidos. Todas as salas com ar-condicionado e uma sala de informática com 15 computadores novos à disposição dos alunos. E tudo isso sem recursos públicos. As melhorias são resultado da união dos professores, alunos e da comunidade local. Com o apoio principalmente da comunidade, né, dos professores, da nossa comunidade escolar, da SMED, do empenho de conhecidos, vários convênios. A gente foi juntando aqui, juntando dali, fazendo atividades, promoções, e aí fomos construindo o que podemos, né, na escola, o que a gente pôde, o que era mais necessário, que era o muro da escola, que a escola não tinha caído a cerca, a escola estava completamente aberta. Então foi a nossa primeira obra, foi feita com recursos próprios e o empréstimo dos pedreiros pela prefeitura. Então foi feita essa obra, foi orçada em mais ou menos R$20 mil, que a gente conseguiu e graças a Deus nosso muro está pronto. Nós não tínhamos refeitório. Quando o refeitório foi construído, na hora já colocaram um quadro nele e ele já virou sala de aula. Então, quando nós entramos, era uma promessa, né, porque os pais cobravam muito o fato de não ter refeitório, das crianças terem que andar com o prato na mão. Então, a gente abriu e colocou ele como refeitório mesmo. E aí diminuímos uma turma. Na verdade, nós diminuímos uma turma, mas não os alunos, porque eram 2 turmas pequenas, ficou uma maior. E aí agora nós temos esse espaço usado como refeitório. O vereador Itamar Luz esteve em janeiro de 2017 com a nossa reportagem vistoriando a escola e hoje acompanha o trabalho da equipe que modificou a cara do local. É um excelente resultado, né? E, inclusive, conversando com a Nádia, a escola em si agora sim melhorou 100%, né? Digamos que na gestão agora da Nádia, né? Todas as salas de aulas têm ar-condicionado, né? Várias reformas, como tu citaste aí também, como a do muro, que foi uma questão aí que nós levantamos aqui na escola há um tempo atrás. E agora, então, nós estamos felizes aí. Quem sai ganhando são os alunos, né? Com a dedicação dos professores, alunos, os pais dos alunos também e todos os funcionários da escola. Então, a escola, quem ganha é a escola e os alunos, a educação de Cachoeira do Sul.
A comunidade tem um papel importante nisso também, né, diretor? Tem, a comunidade da Bom Retiro é uma comunidade muito presente, eles preservam, eles prezam muito a escola. Nós temos avós que estudaram aqui, nós temos os pais que estudaram aqui, agora tem os netos que estudam aqui. Então eles nos cobram muito, eles são bastante presentes e tudo isso que a gente deve é em função deles, né? A gente trabalha para eles. É isso aí, muito bom. Parabéns a toda a comunidade envolvida aí nesse projeto, viu? Gente, agora 12h34 pelo horário de Brasília. Vamos a mais interação aqui pelo nosso WhatsApp. Deixe-me ver aqui quem que está mandando abraços pra gente aqui. Boa tarde para vocês do NT Sul. Sou Alisson Rodrigues, de Cachoeira do Sul. Assisto todos os dias o programa. Quero mandar um abraço para todos os meus colegas da Severo e Indústria. Ao Merchan aqui, viu, Alisson? Obrigada pelo carinho, tá? Tudo de bom para você. Quem mais está conosco aqui? Peraí, vamos ver. Eita. Era aí que eu vou conseguir, que começa a entrar um monte de mensagem junto quando eu começo a falar aqui. Quero mandar um abraço para toda a equipe da TV Cachoeira, Claudinho e a mãe dele, a dona Margarida. Acho que são aqui de Cachoeira do Sul. Obrigada pelo carinho da companhia, viu? Lá o pessoal de Fortaleza, no Ceará, sou da Sapiranga, é a Danice. Muito obrigada pelo carinho, viu? Ela diz que está sempre ligadinha aqui no NT Sul, lá de Fortaleza, no Ceará. Boa tarde, eu e minha família sempre na audiência do nosso jornal local. Abraços a todos daí. É a Mary Saavedra. Muito obrigada, Mary, pelo carinho, viu? Quem mais? Pessoal querendo mandar mensagem aqui, várias mensagens chegando. Daqui a pouquinho eu interajo mais com vocês. O Vitor Santos também está participando, dando uma opinião aqui. Olá, estamos ligados no melhor jornal. Família Ferreira, Suelen e João, Rubens e Estela. Obrigada pelo carinho, viu? Tudo de bom para vocês. Um abraço grande a todos vocês que mandam mensagem, que tem todo esse carinho conosco. Gente, uma das mais efetivas e lúdicas formas de estimular o desenvolvimento de estudantes no processo de aprendizagem é por meio da introdução da música como ferramenta, como método. Esse é o tema do comentário de Denise Belladonna no quadro Educação de hoje. Veja só. Foi por ali, foi por aqui, foi por ali. Aí o jacaré parou. E aí, professor? Você utiliza ou já pensou em utilizar a música como auxílio para a aprendizagem dos seus alunos? Então preste atenção no que eu falarei agora. A música é composta por 3 elementos básicos: harmonia, melodia e ritmo. A harmonia é o conjunto agradável de notas musicais entoadas no mesmo momento, o que chamamos de acordes. A melodia são as notas tocadas separadamente, especialmente quando cantamos, pois é impossível a voz humana entoar 2 notas ao mesmo tempo. Já o ritmo é a noção métrica temporal da música, ou seja, a sua batida, o seu tempo de duração. Beethoven já dizia que a música é a entrada incorpórea para o mundo superior do conhecimento que abrange a humanidade, mas que a humanidade não consegue compreender. Estudos provam o poder que a música exerce sobre quem ouve e quem a executa. Veja só a explicação da doutora Frances Rauscher sobre uma experiência que ela fez de exposição musical com ratos. Ela diz o seguinte: nós expusemos esses animais em útero e depois 60 dias após o nascimento a diferentes tipos de estimulação auditiva e então os testamos em um labirinto espacial. E, de fato, os animais que foram expostos a Mozart completaram o labirinto mais rápido, com menos erros. E agora nós vamos observar neuroatomicamente seus cérebros para precisar o que mudou em função dessa exposição. Assim pode ser que essa intensa exposição à música seja um tipo de enriquecimento que tem efeitos similares sobre as áreas espaciais do hipocampo do cérebro. Veja, aplicando-se isso ao cérebro humano, nós temos a declaração do Dr. Gordon Shaw sobre a linguagem neural interna humana, que também pode levar ao estímulo musical. Ele diz: nós temos essa linguagem neural interna comum com a qual nascemos. E assim, se você souber explorá-la com os estímulos corretos, então ajudará o cérebro a se desenvolver para fazer coisas
como raciocinar. Não é tudo que nós queremos? Pois em 1993, portanto algo bem recente, na Universidade da Califórnia, este físico, Gordon Chao, e mais Francis Rauscher, que é especialista em desenvolvimento cognitivo, analisaram estudantes universitários expostos a ouvir os primeiros 10 minutos da sonata para 2 pianos em Ré maior de Mozart. E encontraram um melhoramento temporário de raciocínio espaço-temporal. O aumento de raciocínio humano provocado pela música foi chamado e é até hoje de efeito Mozart. Treinamento musical e exposição prolongada à música prazerosa aumentam a produção de neurotrofinas produzidas no cérebro em situação de desafio, determinando o aumento da sobrevivência, inclusive dos neurônios, na plasticidade cerebral. Pitágoras, filósofo grego da antiguidade, ensinava como determinados acordes musicais e certas melodias criavam reações definidas no organismo humano. As sensações de bem-estar com a aplicação da música já eram consideradas naquela época como algo eficiente. Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar até processos de cura. Caroline Ponço reforça dizendo que a música é um saber específico, não com caráter fechado em si, mas que auxilia, interage, enriquece e é aprendida em conjunto com as demais áreas do conhecimento, seja matemática, literatura ou história. As atividades musicais realizadas na escola não precisam visar simplesmente ou somente a formação de músicos, mas o contato, a vivência, a compreensão da linguagem musical vai auxiliar em outras áreas. Por isso, propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções e ampliando a cultura geral e ainda contribuindo para a formação integral do ser, é um efeito da música. A esse respeito, Cat e Merle Fishman afirmam que a música pode melhorar o desempenho e a concentração, além de ter um impacto positivo na aprendizagem, veja só, de matemática, leitura e outras habilidades linguísticas para as crianças. A música tem uma propriedade que pode dar vida em nossas escolas. E também é o sonho de Paulo Freire, quando ele dizia: sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais viva sisuda. A seriedade não precisa ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais eficaz, convincente ela também pode ser. Diz ainda ele: sonhamos com uma escola que, porque é séria, se dedique ao ensino de forma não só competente, mas dedicada ao ensino e que seja uma escola geradora de alegria. O que há de sério, até de penoso, trabalhoso, nos processos de ensinar e aprender, de conhecer, é não transformar este em algo triste. Pelo contrário, a alegria de ensinar e aprender deve acompanhar professores e alunos em suas buscas constantes. Precisamos remover os obstáculos que dificultam que a alegria tome conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas necessariamente cansativas, enfadonhas e tristes. É isso que ele dizia. E hoje eu digo que a emoção causada pela música pode tornar o caminho da aprendizagem mais curto e mais alegre. Continuo com esse assunto conversando com um professor de música no próximo comentário. Até o nosso próximo encontro. Quinta-feira de sol com aumento de nuvens durante a tarde em Cachoeira do Sul. Não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar fica entre 47% e 100%, mínima de 5, máxima de 17 graus.
Sexta-feira de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 5 e 18 graus. Já no sábado o dia será de sol com algumas nuvens e não deve chover. Mínima de 6, máxima de 20 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões. Fez frio no início do dia em todo o território gaúcho, com marcas negativas em um grande número de cidades. Com o perfil seco da atmosfera e o tempo ensolarado, a temperatura se eleva rapidamente e à tarde terá marcas agradáveis e mais elevadas do que ontem na maioria das regiões gaúchas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 20. Em Passo Fundo, no norte do estado, 17 graus. E em Santa Maria, na região central, 18. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 16 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. Um fórum trouxe ao município de Cachoeira do Sul o presidente da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades, Roch Bacoff. A repórter Gabriela Belo conversou com ele aqui no estúdio sobre cumprimento das leis de acessibilidade, dificuldades e estratégias de ação e também sobre o selo de acessibilidade que nem foi lançado ainda e já tem interessados. Boa tarde, Gabi, é com você. Olá, boa tarde, Darcy. Justamente, eu estou aqui no estúdio com o Roch Bacoff, ele que é o presidente da FADERS, para falar de acessibilidade, este tema tão polêmico que por tantas vezes já foi tema de reportagens aqui do NT Sul. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde. Quantos municípios já aderiram e já têm interesse ao selo de acessibilidade? O selo é uma proposta que nós lançamos no início desse ano. Nesta fase ainda ele está na etapa da construção dos parâmetros, dos requisitos, e a partir disso ele vai ser disponibilizado aos municípios. Ele valerá em todo o território gaúcho, rio-grandense. Pretendemos que os 495 municípios façam a adesão, e ele prevê 3 níveis. Tem um selo bronze, que atenta para as condições mínimas de acessibilidade, um selo prata, onde o espaço ou o equipamento o prédio já tenha atentado para requisitos mais evoluídos, e ele chega à condição ouro, que seria aquele espaço, equipamento ou o propósito do espaço que tenha atingido todas as condições que prevê a acessibilidade. Então, deve demorar mais ainda uns 40 dias por aí, para que a gente libere ele para que os municípios possam fazer a adesão. Mas já existe um bom número de municípios que só o fato de saberem que o selo vai ser lançado, já manifestam a sua motivação em adotá-lo, inclusive para que ele seja um parâmetro mínimo para a liberação de um alvará para o funcionamento de um novo estabelecimento comercial, industrial, assim vai. Ou seja, os municípios percebem que a existência desses parâmetros é fundamental até para que a atividade seja lá prestada, desenvolvida. Como que surgiu esse selo e como que na prática ele vai funcionar? Primeiro, ele tem uma premissa anterior. Nós entendemos na FADERS, que é o órgão gestor estadual da política pública voltado para a acessibilidade e para a inclusão, nós entendemos que a sociedade precisa ser alertada, os conceitos precisam estar presentes. O conceito do porquê a acessibilidade é um valor que temos que praticar em toda a coletividade e por que a inclusão não é um favor e sim uma razão de convivência em sociedade. Então, a missão que nós temos, que nós desenvolvemos enquanto órgão do Estado, percorrendo o Estado do Rio Grande do Sul, e esse sentido, inclusive nossa presença hoje aqui em Cachoeira do Sul, está em colocar os temas para a compreensão da sociedade. Um dos temas, quando a gente fala em acessibilidade, nós temos que falar na existência de barreiras na sociedade. Barreiras. Essas barreiras, elas podem ser barreiras metodológicas, elas podem ser barreiras programáticas, elas podem ser comunicacional e elas também podem ser barreiras no sentido arquitetônico. E existe uma outra barreira que precede a todas elas, que tem a ver com a mensagem que nós estamos colocando aqui agora, que é a barreira atitudinal.
A sociedade precisa entender para assumir atitudes. O selo, ele na verdade é a proposição de parâmetros para serem entendidos. Essa é uma série de quesitos. Presidente, o senhor falou sobre barreiras. Hoje, por exemplo, se a gente disponibilizasse a se colocar no lugar de um cadeirante, por exemplo, inúmeras seriam as barreiras, principalmente rampas de acesso, dificuldade para entrar em algum estabelecimento comercial, por exemplo. A FADERS tem uma prática, coloca este desafio para quem vai até lá, Sim. né? E exatamente para que as pessoas percebam que a primeira barreira é atitudinal, é nós compreendermos. As outras estão no meio em que vivemos. Então, sim, nós temos uma capacitação que nós chamamos de abordagem com cidadania, que convida as pessoas a perceberem como se reflete na vida de uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, de que forma os elementos, as estruturas das nossas cidades são às vezes desafiadoras para a pessoa percorrer. Da mesma maneira, para um cadeirante e as outras barreiras que existem. Mas um detalhe que é importante assim, destacar. Aquela pessoa que está nos assistindo agora aqui, veja como é que está a calçada na frente da casa dela. Nós temos feito um trabalho muito forte e nesse encontro, nesse fórum, hoje foi uma das abordagens, foram mostrar imagens de várias cidades, mostrando circunstâncias que a pessoa que anda com naturalidade ou que enxerga, às vezes não se desperta para perceber como ela está impossibilitando a vida, a caminhada, o percurso dos demais. Exemplo, quando as calçadas das nossas casas estão com algum tipo de imperfeição, nós não estamos só correndo risco e afetando a vida das pessoas com deficiência. Essa mensagem é importante nós colocarmos. A acessibilidade não se manifesta na vida só da pessoa com deficiência. Ela se manifesta na vida de uma senhora que está grávida. Uma gestante não tem a mesma mobilidade de quando ela não estava sob a condição da gestação. Portanto, se reflete na vida dela. Quando nós estamos transportando um carrinho com um bebê, as pessoas, é importante elas terem em conta que quando elas estão descendo as calçadas onde é que não tem o rebaixo do meio-fio, ou quando elas estão subindo, descendo escadas com o carrinho, elas estão fazendo movimentos, e às vezes solavancos, que podem ter repercussão encéfalo-craniana sobre aquela criança. Quando uma pessoa obesa se desloca pela cidade, ela enfrenta as barreiras e se manifestam profundamente na vida dela. E tem um outro chamamento que a gente tem feito, por que nós temos que preparar o mundo que nós queremos viver, o mundo que todos nós queremos viver. Nós estamos envelhecendo, cada vez mais a longevidade está presente na vida das pessoas. E quando nós envelhecemos, nós temos perdas ou a acuidade visual diminui, tá? Nós vamos ficar com menos mobilidade para se deslocar. Então, na realidade, nós estamos falando de todo esse conjunto de pessoas que compõem uma coletividade e também as pessoas com deficiência. Então, não há que se falar que a acessibilidade é para as pessoas com deficiência. Se manifesta na vida delas, claro que sim, e de forma incontesta. Agora, se manifesta na vida de todas as pessoas. Eu, geralmente, quando falo assim aos telespectadores, eu digo, se manifesta na vida de todos nós. E por isso, não só a acessibilidade arquitetônica, lá nas ruas, né, os rebaixos nas calçadas, mas a atitudinal, que é aquela, não adianta eu ter um estacionamento demarcado ali a vaga, se a pessoa que não tem essa necessidade vai usar aquela vaga. Um outro detalhe, não adianta eu ter o piso podotátil, aquele piso que funciona como um trilho, um guia para a pessoa com deficiência visual. Eu coloco o piso e aí as pessoas vêm lá e colocam sobre aquele piso, aonde será o caminho indicando para aquela pessoa com deficiência visual que ela pode seguir em frente, para dar segurança a ela, aí se coloca em cima daquele piso caixas, se coloca vários elementos, objetos colocados ali em cima. Não adianta eu ter gasto para colocar o piso e depois não ter a atitude correta. Tá? Então, tudo isto é o trabalho que nós temos que fazer de consciência na sociedade. Claro que quando as pessoas vivenciam essas experiências, elas mudam o seu comportamento. Mas como não é possível que todas elas sejam atingidas, alcançadas pelas capacitações que nós desenvolvemos, então nós temos que fazer um chamamento. Por isso, programas como esse, por isso que lá nas escolas, nas associações de bairro, em tudo quanto lugar, nós temos que falar para nos sensibilizarmos.
Quer dizer, nós temos que perceber que tratar de acessibilidade é tratar de nossas vidas, ou seja, é tratar da forma com a qual nós queremos conviver. E nós temos que entender que inclusão também não é um favor para a pessoa com deficiência. Pelo contrário, nós temos que entender que aquele ser humano, ele se comunica com o mundo de forma diversa, nós todos. Tá? Alguns de nós o fazem ouvindo e, portanto, falando, outros fazem visualizando, outros não, mas cada um de nós tem algo a trocar com os demais seres. Esta é a razão da convivência no mundo. Nós existimos para que sejamos beneficiados por convivermos. E nós, então, convivemos quando nós reconhecemos no outro ser humano que ele busca as mesmas coisas que eu, embora eu já fui cadeirante, eu tive um período em cadeira de rodas. Tá? Eu não deixei de buscar as mesmas coisas que os outros porque eu estava em cadeira de rodas. Apenas as barreiras me desafiavam mais. Quanto mais elas foram minimizadas, mais eu pude também me relacionar com o mundo. Então, esse é o nosso desafio, é evoluir consciência da sociedade. E foi esse fato que fez com que o senhor presidisse a Fundação? De certa forma, isso mudou a minha vida também. Mas a minha forma de entender o mundo já vinha de fatos anteriores. Eu valorizo todas as formas de vida, eu entendo que a questão do meio ambiente, dos animais, eu procuro ver o mundo de forma holística, mas evidentemente isso me fortalece muito mais para entender o mundo com os demais humanos que somos todos nós. Isso tudo que a gente falou de calçadas rebaixadas, o piso específico, né, para deficientes visuais, isso é lei no Brasil, porém a gente não tem aqui, por exemplo, na rua 7 de setembro, onde fica o estúdio da TV Novo Tempo, só tem um local em frente à Caixa Econômica Federal que tem o piso. De que forma o Ministério Público deveria estar cobrando isso? Nós temos que pensar o seguinte, Cachoeira, hoje de manhã ainda eu tive essa informação, ela está chegando a 200 anos. Então ela é uma sociedade que se estruturou ausente desses conceitos. Nós não tínhamos presente esses princípios nas nossas vidas. Quando um prédio era projetado, não era por maldade dos engenheiros, dos arquitetos, que eles faziam com escadas, lances de escadas, às vezes até altos, portas estreitas, não era por isso. É que não estava na compreensão dele, na concepção dele, de que deveria fazer um prédio com essas condições. Quer ver um exemplo bem simples para o telespectador agora? Quando ele foi comprar a maçaneta da porta da casa dele, ou a torneira da pia que ele está usando, ele comprou uma torneira longitudinal, um cabo que ele facilmente, com o braço, mesmo que tivesse amputado o braço, ele consegue abrir, ou ele comprou uma torneira redonda, ou uma maçaneta da porta redonda. Provavelmente ele comprou uma maçaneta da porta redonda. Quando ele vai envelhecer, ou cada vez mais que nós estamos usando hoje os recursos e o manuseio de teclados, nós estamos tendo tendinite, dificuldades com os nossos mãos, mais do que nunca vai se perceber que ali está uma barreira que nós mesmos estamos criando contra nós mesmos. Então, ele fez isso para si próprio, por maldade? Não, porque não conhecia, não tinha esse entendimento. Então, o nosso desafio, repito em dizer, é nós nos conscientizarmos que nós estamos construindo o mundo que queremos viver. E esse mundo que nós queremos viver é um mundo com acessibilidade nas calçadas, com as nossas residências preparadas para nós envelhecermos e podermos usufruir bem delas. Quer dizer, e principalmente isso se muda na medida em que nós mudamos a compreensão das relações. Por isso que barreiras atitudinais precisam ser ultrapassadas e a acessibilidade atitudinal precisa ser assumida por nós. E ela é uma questão de cultura, de comportamento. Essa atividade, como aconteceu em Cachoeira do Sul, o fórum, como o senhor falou, é um momento de discussão e debate que também acontece em diversos locais. De que forma que o senhor sai de Cachoeira do Sul? Nós tratamos dois temas. Nós tratamos o tema acessibilidade arquitetônica, muitos engenheiros, arquitetos, inclusive da prefeitura presentes lá conosco, e no outro período tratamos da questão do autismo. E em ambos os casos eu fiz exatamente esse chamamento, que saímos daqui com maior número de pessoas capazes de iluminar com informações a si próprio, ampliar o seu conhecimento e se prepararem para agir de forma concreta, mas também capacitando a transformar a sociedade com informação. Este programa e a oportunidade que estamos aqui tem também essa dimensão. Então, saio sim feliz, porque a cada novo encontro, mais pessoas alcançam a compreensão sobre esse tema e se entendem como protagonista da transformação das suas vidas e da vida das suas comunidades.
Também, presidente, quero agradecer a presença do senhor falando deste tema tão importante, né, acessibilidade aqui no estúdio conosco. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado também. Sucesso a todos nós. Tá bom. Darcy, então, voltamos contigo. Recebemos aqui Roque Bacoff, ele que é presidente da FADERGS e teve em Cachoeira do Sul fazendo essa discussão, como falou ele, acessibilidade também sobre o autismo. Isso aí, importantíssimo tema, por sinal. Obrigada, Gabi, e também o Roque pela disponibilidade em trazer esse tema tão importante a todos nós. O NT Sul desta quinta fica por aqui. Obrigada pelas mensagens, pelas suas interações. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.